no Evangelho de Cristo Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 8. Mateus, capítulo de número 8. Você que achou, você já pode dizer amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tem gente na misericórdia, então a gente tem misericórdia, né? Esperar os nossos irmãos. Quem está na misericórdia já pode ir para o amém. Então vamos lá. Versículo de número 23. Ontem nós pregamos em Mateus 14, que tem a passagem de Jesus andando por sobre o mar. É um evento parecido com o que nós vamos pregar hoje. Jesus acalma a tempestade, está aqui na epígrafe da minha Bíblia, portanto, dessa tradução. Versículo 23 diz: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Como eu disse, a passagem é semelhante, ou o evento melhor é semelhante, mas eles são distintos, acontecem em momentos diferentes, inclusive momentos diferentes da caminhada dos discípulos com Jesus. Esse primeiro aqui, este é o primeiro evento, ele acontece no começo da caminhada, no começo, onde Jesus havia, por assim dizer, recrutado os seus discípulos e havia escolhido os seus 12, os apóstolos. Aquele outro evento, Jesus andando por sobre as águas, já se aproxima mais do momento da cruz. Logo, os discípulos já têm passado por um treinamento, já estão mais experimentados, já estão mais conscientes de quem é Jesus. Apesar deles ficarem também espantados, mas lá a admiração é porque Jesus anda por sobre as águas. Jesus anda por sobre as águas. A admiração não é nem tanto por Jesus repreender a fúria dos ventos e do mar, porque eles já haviam visto isso acontecer. Porque Jesus, agora, ele vem andando por sobre as águas e é algo, nós sabemos, espetacular. É um milagre, é o sobrenatural de Deus. Aleluia. Me chama a atenção alguns pontos nessa passagem aqui.
Primeiramente, existe uma direção, de novo, lá o texto, no capítulo 14, Jesus dá uma ordem: passem para a outra margem. Aqui, Jesus, ele diz: passemos. Quem vai trazer essa afirmação é Marcos, é Mateus. Jesus entra com eles no barco, com seus discípulos. E Jesus diz: vamos, passemos para a outra margem. Vamos para o outro lado. E como está no começo, Jesus entra no barco com eles. Jesus está com eles. Mas depois de dias de intenso evangelismo, onde as multidões não davam descanso para Jesus, afluíam as multidões para ouvir Jesus, e o povo não queria somente ouvir, queria tocar em Jesus. Então havia em alguns momentos muito alvoroço, né? Os discípulos precisavam auxiliar ali. Então, depois de dias de intenso evangelismo, Jesus, ele dorme no barco. Ele descansa, e o seu sono foi tão pesado, ele estava tão exausto, que quando o vento vem de repente e começa a lançar o mar sobre o barco em forma de ondas, Jesus certamente ele foi atingido por essas águas. E aqui tudo indica que Jesus não recebeu respingos de água, como a gente recebe, irmã Rosângela, quando chove, né? Tem umas frestas lá no quarto que quando chove respinga dentro do quarto, e a gente tem que afastar a cama, porque senão a gente fica resfriado assim, né? Por assim dizer. O calor passa, mas é por causa dos respingos das águas. Não. O versículo 24 deixa claro que, de repente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Varrido. Então, é tipo aqueles filmes que a gente assiste, né, do barco no meio de um temporal, de uma tempestade. As ondas vêm e caem de cheio. Pá! Toda a polpa do barco é encharcado de água. Jesus estava dormindo. Lembrando que os barcos daquela época não tinham aquela cabine interna, não. Era só a polpa do barco. Então Jesus estava dormindo na polpa do barco. As águas também sobre ele caíam, mas ele não acordou. Tamanho era a sua exaustão. Ele não acordou. E os discípulos, desesperados, porque sabem do perigo que estão correndo, mesmo sendo pescadores experimentados, alguns deles, eles sabem que podem naufragar, podem ir a pique. Por isso eles entram em desespero e procuram com certeza remover aquelas águas, fazer alguma coisa para que o barco não viesse a pique, não naufragasse. Mas vendo eles, constatando eles que nada eles podiam fazer para livrá-los ou salvá-los do pior, eles recorrem a Jesus. Eles vão até Jesus e despertam Jesus. Versículo 25, os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Primeiramente, eu quero dizer que aqueles discípulos nos dão a grande lição. Qual é a lição?
em todo momento. Isso inclui os momentos difíceis da vida, os momentos que estamos sendo provados, que estamos em perigo. Nós temos uma saída sempre. Nós temos um recurso extra, que aquele que não conhece a Deus não tem. Qual é esse recurso? É voltar-se para o Deus que fez o universo, para o Deus que trouxe do nada a existência tudo o que nós conhecemos e o que também não conhecemos. Nós temos este recurso, nos voltarmos para aquele que fez os céus, fez a terra, fez o mar, fez o vento. Por isso ele tem o controle e é Senhor não apenas do homem, ele é Senhor da natureza, ele é Senhor de tudo. Nós, os crentes, os salvos, nós temos este recurso extra. Porque alguns, no momento de desespero, apelam para as entidades, apelam para os santos, apelam para os ídolos. Nós apelamos para aquele que é Senhor, para aquele que é Deus, para aquele que se identificou como o único Deus verdadeiro e vivo, Jesus. Aleluia! É verdade que está no começo da caminhada, eles estão ainda conhecendo quem é Jesus. É possível que até o dado momento eles tenham um conhecimento prévio e um entendimento ainda limitado de quem é Jesus. Eles ainda estão descobrindo quem é esse homem. Bem, pelas curas, pelas libertações que eles viram Jesus operar. No mínimo, eles já acreditam que Jesus é alguém enviado de Deus. Um profeta, quem sabe. Eles já estão avançando na descoberta de quem é esse homem que eles iniciaram a caminhada. E que foi por ele separado para serem seus enviados, seus discípulos, seus apóstolos. Eles estão num processo de descoberta e de conhecimento. Portanto, este mar bravio, revolto, faz parte do método de Deus de ensino, de se dar a conhecer, de se revelar. Os discípulos não sabiam e não conheciam esse método de Deus, como ainda nos dias de hoje. Muitos discípulos não conhecem esse jeito de Deus trabalhar, de Deus se revelar, de Deus se dar a conhecer. Porque é numa provação como essa que Deus se revela como aquele que tem o poder para salvar e salva, como aquele que tem o poder para socorrer e socorre. Foi numa situação como essa que Deus foi provocado e ele age conforme esta provocação. Eu tenho algo para te dizer neste momento. Se você está passando por algo semelhante, provoque a Deus com a tua oração, provoque a Deus com o teu clamor. Se a súplica não for suficiente, então grite, então clame, mas provoque a Deus e você vai ver, aleluia, a providência deste Deus que responde a oração dos seus. Eu quero dizer para os irmãos que Deus se dá a conhecer através de processos semelhantes como esse. Não é à toa que no final eles ficam
a se perguntar: quem é este homem? Quem? Aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oh, aleluia! Lembra do que eu disse? Eles estão num processo de descoberta. É bem provável que eles já tivessem a fé de que Jesus era um profeta. Mas agora essa pergunta: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estão avançando. É tipo assim: não, ele não é apenas um profeta. Ele é mais do que um profeta. Ele não é apenas um homem de Deus. Ele é mais do que um homem de Deus. Quem é ele se ele não é um profeta, se ele não é um homem de Deus? Eles estão dando passos para a seguinte conclusão: esse só pode ser o Filho de Deus. Esse só pode ser o Cristo de Deus, o Messias que nós esperamos, que foi prometido que virá para nos salvar. Oh, aleluia! O que é que eu estou querendo dizer neste ponto especificamente? Que nessas situações difíceis, conforme nós vamos, aleluia, buscando Deus e vamos vendo Deus operar a nossa vida, nós vamos ficando mais próximo, mais íntimo, a nossa fé vai ficando mais robusta, mais firme, mais fortalecida, e cada vez mais o Deus das Escrituras passa a ser um Deus pessoal. O Deus que eu conheço por meio da letra passa a ser um Deus que fala comigo, que me responde a oração, que se relaciona comigo, um Deus de perto e não um Deus de longe, aleluia. Ou seja, cada processo que passamos, mais nos aproximamos de Deus, e isso vem através do conhecimento de Deus. Portanto, nós não devemos esmorecer quando estivermos sendo provados. Nós não devemos orar: Deus me tira dessa prova. Nós não devemos murmurar jamais. Ah, se eu soubesse que era assim ser crente, eu não tinha nem me convertido. Está queimado, murmuração. Então como é que eu devo orar? Senhor, me socorre. Oh, aleluia, a tua palavra diz que tu és Deus de livramento, que tu és Deus de socorro, que tu és Deus que se compadece daqueles a quem tu ama, tu és Deus que responde a oração. Então Deus, a tua palavra diz isso, e eu creio na tua palavra. Vem em meu socorro, vem me livrar, vem me dar vitória, vem me socorrer, vem me ajudar, e você vai ver Deus operando na tua vida. E quando você vê Deus operando, você vai dizer: verdadeiramente o que diz as Escrituras é verdade. Deus existe, Deus é poderoso, Deus cuida dos céus, Ele cuidou de mim. Aleluia. Eles clamaram. É a primeira lição que nós temos aqui. Sabe, Jesus desperta. Jesus desperta daquele sono. Eles tiveram que gritar porque Jesus estava tão exausto que um balançar não era suficiente. Acorda. Acorda, crente. Jesus não era a irmã Rosângela. Eu entro no quarto, ela pode estar em sono profundo. Ela acorda. E ela acorda, às vezes zangada, e diz: por que tu me acordou? Na verdade, ele podia até ser assim, sensível à presença e acordar facilmente, mas ele estava muito exausto. Então, Senhor Jesus, acorda, acorda, Jesus. Não era suficiente. Foi preciso: Senhor, Senhor, Senhor.
desperta. Estamos perecendo. Está entendendo? Às vezes é preciso isso. Às vezes é preciso mais intensidade na oração. Às vezes é necessário uma oração mais profunda, mais intensa. Uma oração que vai além do intelecto, eu sei que Deus ouve. Uma oração que se mistura com os sentimentos. Uma oração que se mistura com as lágrimas. Uma oração que se mistura com os gemidos. Socorre-me, ó Deus! Meu Deus, me ajuda! As orações superficiais, elas ficam na superfície, mas as orações intensas e profundas, elas penetram o coração do divino, do eterno, do todo-poderoso. Oh, aleluia! Mateus estava lá e ele descreve, os discípulos clamaram, salva-nos, estamos perecendo. O segundo ponto que eu quero passar para vocês é isso. Coloque intensidade na oração de vocês. Tem pessoa que não entende quando o crente grita nas suas orações. É verdade. Algumas das nossas orações têm forma de grito, que a Bíblia chama de clamor. É porque nós temos o costume de orar assim. É verdade. Mas é verdade também que muitas das vezes nós gritamos em oração, porque a alma está desesperada. Porque a alma está colocando sentimento, emoções naquela oração. É como se fosse rasgar o coração. E gritar. E às vezes esse grito não é compreensível, ou seja, não é um termo conhecido, é só um grito. É só um ah! Mas o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele pega esse grito, ele pega esse gemido, ele entende o que aquilo quer dizer e leva até a presença do Pai e diz: esse grito significa isso, esse gemido significa isso, essa alma está profundamente angustiada, está profundamente desesperada e ela clama a Ti, ó Todo-Poderoso, ela busca a Tua face. Coloque intensidade na tua oração. Às vezes só um tocar não é suficiente, é preciso clamar. Então clame, se esse é o caso, mas se volte para Deus, porque Ele é o teu socorro no momento de angústia. Terceiro ponto que eu quero destacar para os irmãos. E aqui tem uma grande lição. Eu não tinha observado antes, mas hoje, no momento de reflexão, veio esse entendimento. Mateus não descreve um detalhe, mas Lucas descreve um detalhe que para mim é muito importante. Marcos diz que quando Jesus entrou no barco, eu queria ler com vocês. Marcos é no capítulo 4. Capítulo 4. Isso. Capítulo 4, Marcos falando do mesmo evento. Os teólogos acreditam que Marcos escreveu o evangelho que leva seu nome, orientado por Pedro, o apóstolo Pedro. Ou seja, uma testemunha, alguém que andou com Jesus, um apóstolo, alguém que esteve lá. Marcos traz outros detalhes que Mateus não coloca.
Versículo 35, preste atenção. No versículo 35 e o versículo 36. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, eles os discípulos, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Então, esse é um detalhe importante. Naquela travessia, não tinha um barco apenas. Tinha um barco que estava Jesus e os apóstolos, e outros barcos, outras pequenas embarcações, que estava conduzindo os discípulos, outros seguidores. Amém? Isso é um detalhe importante. De repente, o vento muda e se torna contrário. O vento fica forte. O vento move as águas e as águas varrem o barco. Agora, entendendo que existiam outros barquinhos que acompanhavam, o vento, o mar revolto também atingiam esses outros barcos. Amém? Mas preste atenção. Os apóstolos estão ali com Jesus, desesperados. O barco pode naufragar, eles podem perecer, mas tem um detalhe importantíssimo. Eles não abandonam o barco. Pegou? Eles não intentam ir para outra embarcação. Quem sabe aquela outra está melhor. Quem sabe aquela outra embarcação está conseguindo se sair melhor. Não. Eles não deixam aquela embarcação. Eles estão juntos e unidos. O que está acontecendo a mim, está acontecendo também com o meu irmão Pedro, com o meu irmão Tiago, com o meu irmão Mateus. Nós estamos juntos nessa. Portanto, nós vamos passar juntos. Nós vamos ou perecer juntos, ou nós vamos fazer essa travessia juntos, mas nós vamos continuar juntos. Nós não vamos abandonar o barco. Nós não vamos deixar o nosso irmão na mão. Nós não vamos ir para outra embarcação. Esta é a embarcação que o Senhor nos chamou para estar. E juntos nós vamos seguir nela. Aleluia, sabe o que é isso? É companheirismo. Tem outra palavra para isso, sabe o que é? Fidelidade, lealdade, aleluia. Meu irmão, nós entramos neste barco juntos e a maré estava a favor, o vento estava a favor, portanto juntos nós estávamos desfrutando de uma boa travessia, ou seja, juntos nós estávamos desfrutando de um bom momento, de um momento legal, juntos nós estávamos vivendo este momento, e agora juntos nós estamos passando por esta luta, juntos nós estamos passando por esta prova. Eu não vou te deixar, Pedro, eu também não vou te deixar, Mateus, eu não vou te abandonar, Lucas, ou melhor, eu não vou te abandonar, aleluia, Tiago. Eles estavam juntos, eles tentaram remover a água, eles juntos foram para perto de Jesus, eles juntos clamaram Rei Jesus, eles juntos despertaram Jesus, eles juntos tiveram um grande livramento, eles juntos fizeram a travessia, chegaram no outro lado, eles juntos cresceram em conhecimento de quem era aquele homem é Deus.
Oh, aleluia! Há pessoas que não conseguem entender isso e viver isso. Há pessoas que não podem ver um momento difícil, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na vida, na família, seja numa comunidade como essa. A igreja, ela faz logo o seguinte: vixe, aqui o negócio não está bom, eu vou para outro canto, lá está melhor, então eu vou para lá, aleluia. E quando lá passa por alguma prova, aqui não está bom, eu vou para outro canto, eu vou para outro lugar, e vai para outro lugar. Não é fiel, não é leal, não cria raiz, não se compara, não se comunica de uma forma para fazer parte daquilo. Portanto, não tem o crescimento que aquela comunidade vai ter, não vai se desenvolver como aquela comunidade está sendo trabalhada por Deus para se desenvolver. É uma pessoa que não tem lealdade, é uma pessoa que não tem fidelidade, que não entendeu o que é companheirismo, o que é fazer parte de algo, fazer parte de um grupo, fazer parte de uma comunidade como a igreja. Oh, aleluia! Mas graças a Deus que esta igreja está num barco, o vento está contrário, as águas estão varrendo este barco, mas Jesus está, aleluia, como na proa deste barco, e nós estamos incomodando Jesus, nós estamos orando, Jesus vem nos visitar, Jesus vem nos socorrer, aleluia. Nós estamos juntos nesta travessia, nós estamos juntos aprendendo quem é Jesus, nós estamos juntos, aleluia, conhecendo que esse Jesus, ele livra sim, nós estamos juntos crescendo, meus irmãos. O que Deus está operando nesta igreja para o crescimento não apenas do pastor, é da igreja Manancial. Tem uma margem lá do outro lado para nós chegarmos, e é para chegar junto, é para chegar junto, é para crescer junto, é para depois lá do outro lado se alegrar junto, porque vai ter vitória para a igreja que perseverar. Por que tu achas que a história de Ruth começa destacando, por assim dizer, a deserção de Elimeleque? Faltou pão em Belém. Houve um tempo de escassez em Belém. O que é que ele faz? Ele vai para as terras de Moabe. E lá no começo, em Moabe, por assim dizer, ele prospera. Os filhos se casam, vai tudo bem. Só que ele abandonou os seus irmãos de Belém. Faltou pão aqui, eu vou atrás em outro lugar. Foi questão de tempo da morte chegar. E o primeiro a ser alcançado é ele. Depois seus filhos. Noemi ficou sabendo. Deus lembrou-se de Belém. Deus levou pão e prosperidade de novo para Belém. Aí Noemi se lembra de onde saiu e como ela precisava voltar. Na verdade, ela não era nem para ter saído. Saiu desertando com seu marido. Voltou dizendo: não sou mais chamado de Noemi, mas de Mara. A minha vida se transformou em uma amargura. Tinham outros barquinhos, viu? Mas aqueles apóstolos não tem um sinal, não tem nada, nenhum indício que aqueles apóstolos cogitaram deixar aquele barco e tentar a sorte em outro. Fidelidade, lealdade, companheirismo. A gente entrou no barco junto. Enquanto a travessia estava boa, a gente desfrutou dessa bonança. Juntos. Sorrimos juntos. A travessia ficou difícil. Nos desesperamos então juntos.
sofremos juntos, oramos juntos, lutamos juntos, confiamos que Deus está no barco juntos, e juntos nós vamos receber a resposta de Deus, juntos nós vamos nos alegrar de novo, juntos nós vamos contar histórias. Quem sabe daqui a alguns meses, cercando uma mesa farta, com muita carne, churrasco assado, quando a gente começar a ver o Espírito Santo trazendo vidas, convertendo vidas, nos usando como no começo, a gente vai se alegrar juntos. E vamos dizer, nós passamos pelo mar revolto, mas vai estar no plural, nós passamos pelo mar revolto. O Senhor foi conosco, o Senhor nos deu vitória, e agora nós estamos celebrando juntos. É mais confortável abandonar o barco e tentar outro. No instinto animal de sobrevivência, isso é o natural. Mas isso não é o natural do fiel, do companheiro, do amigo, do pastor, da ovelha. Não é natural. O natural é se alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora. Esse é o natural do salvo. Conta-se uma história que um soldado pediu ao seu comandante permissão para ir socorrer um outro soldado, amigo seu, que foi atingido no campo de batalha, estava à beira da morte. E o comandante prontamente disse: não, eu não autorizo. Eu não vou perder 2 soldados, porque um já é certo. Aquele soldado desobedeceu este comando e partiu ao campo de batalha, onde estava sendo travada uma das mais terríveis batalhas. E ele voltou depois de alguns minutos, atingido de forma fatal. Ou seja, ele também ia morrer, mas ele veio trazendo nos ombros o seu companheiro de batalha e seu amigo de guerra. Seu comandante se aproximou dele, ele já de joelhos, o seu amigo deitado, morto. E o comandante esbravejou dizendo: eu não te autorizei justamente por isso, porque eu sabia que você também ia morrer. E agora, como eu disse, não é apenas um, mas 2 soldados que eu vou perder. Valeu a pena? Ele disse: valeu a pena. Tirando o esforço de onde não tinha. Ele disse: valeu a pena. Valeu a pena, porque quando eu cheguei lá, o meu amigo ainda estava vivo. E ele disse: eu sabia que você não ia me abandonar. Eu sabia que você não ia me deixar morrer sozinho neste lugar. Eu sabia que você ia vir me socorrer. Valeu a pena. Isso é fidelidade. Isso é amizade de verdade. Isso é companheirismo. Esse é um exemplo que nós devemos aprender
Ninguém deixa o outro morrer. Não, sozinho não. Ninguém abandona o outro no campo de batalha. Eles passaram por aquele momento sós, juntos. E juntos eles cresceram em conhecimento. Eu quero ir para o quarto ponto e aqui encerrar. Porque Jesus, ao ser despertado, Jesus lhes diz: por que temeis? A palavra grego traduzida por temeis é deilos, que é medroso. Por que vocês estão sendo medrosos? Eu não sou muito de fazer isso não. Mas olha para o teu irmão e diz assim: por que você está sendo medroso? Jesus está nesse barco, irmão. Jesus está no barco da sua vida. Jesus está no barco da minha vida. Jesus está no barco chamado manancial. Por que temer? Por que ter medo? E quem perguntou isso não foi o pastor Josimar, foi o próprio Deus. Por que você está tendo medo? É como ele estivesse dizendo assim: eu estou com vocês. Não precisa ter medo, eu estou aqui. Eu, Jesus, estou com vocês. Não precisa ter medo. Aleluia. Ele diz: por que temeis? Homens de pequena fé. Palavra traduzida por pequena fé é oligioptos, que significa de pouca confiança. Por que vocês estão tendo medo? Por que vocês estão tendo pouca confiança em mim? Aleluia! Ei, pastor Josimar, por que você está tendo pouca confiança? Quem chamou foi o Senhor. Quem ainda tem dúvida por causa desse mar bravio que nós estamos enfrentando, eu quero dizer para você: não tenha pouca confiança. Esse ministério aqui é de Deus. Essa obra aqui é do Rei, é do Senhor Jesus. Então não tenha pouca confiança. Ele está neste barco. Aleluia. Então significa dizer que a travessia é certa. A outra margem nos espera, e quem vai nos levar até lá é aquele que iniciou esta obra. Aleluia. O Rei Jesus. O Rei Jesus. Fique de pé, por favor. Eu quero dar um recado para você que está passando por luta e por prova. Ei! Não tenha medo. Não tenha pouca confiança em Deus, tenha muita. Essa prova vai passar. E no final dela você vai estar mais robusto, mais maduro, mais fortalecido, mais enraizado. Aleluia! Depois desta prova, o vento vai uma vez mais soprar, tão forte quanto, mas assim como a palmeira, você pode até envergar, mas você não vai cair, porque as suas raízes estarão profundas nele, porque você terá aprendido que ele é socorro presente na hora da angústia. Então fica firme, crente. As tuas raízes estão crescendo. A tua fé está sendo fortalecida. Você está amadurecendo nesta prova. Oh, aleluia! Você está conhecendo um pouco mais de quem Deus é. Você crê nisso, amém? Aleluia. Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiz 4 pontos.
4 pontos. Mas o ponto principal desta mensagem para a igreja hoje é: estamos juntos nesse barco. Tem outros barcos fazendo a mesma travessia, mas este foi o barco que Deus nos colocou. Nos colocou para estarmos juntos. Você não está aqui por coincidência e porque escolheu. É por cristocidência. Deus escolheu para que você estivesse aqui, passando com este povo que é o teu povo, esta prova, para gerar em você, em nós, um amadurecimento, para aprendermos a estarmos juntos em todas as circunstâncias, na alegria, na dor, na bonança, na escassez, na vitória e na prova. Ele está nos ensinando a passarmos juntos. Esse é o ponto principal desta mensagem. Se eu tivesse que resumir a mensagem, eu resumiria neste ponto, pois foi a revelação que Deus me deu para esta igreja, para este culto de ceia. Por isso eu queria pedir que você, de olho fechado, se você tem alguém do seu lado, você pegasse na mão dessa pessoa, para se sentir parte. Estamos juntos. Estamos juntos. Ao pegar nas mãos dessa pessoa que está do seu lado, desse teu irmão, dessa tua irmã, você está comunicando algo a ele e a ela. Estamos juntos. Eu não vou te abandonar. Eu sei que você não vai me abandonar. Estamos juntos. Nós vamos passar juntos. O Senhor disse: passemos para o outro lado. E se Ele disse passemos, Ele está dizendo: eu estou com vocês. Vamos juntos. Ele está conosco. Nós vamos para o outro lado. A outra margem é a margem de Genezaré. Lá está o gadareno. Ele precisa de nós. Ele está oprimido. Ele foi abandonado pelos seus, pela sua comunidade. Os demônios são os seus senhores. Mas Jesus está conosco dizendo: nos passemos para outra margem. Tem um homem lá que precisa de nós, que precisa de mim. Vamos até ele. O que é que eu quero dizer com isso, igreja? Ainda tem uma grande obra a ser feita. Através da nossa vida, através dessa igreja. Tem uma grande obra a ser feita através desta igreja. E não vai ser esse vento contrário, não vão ser essas ondas que vão nos naufragar e nos parar e nos deter e parar esta igreja, impedir esta igreja de avançar até outra margem, até